Olá, olá! Seja bem-vindo a mais um episódio do Go Talks, o seu podcast para se manter atualizado em tudo que tem de mais moderno no mundo da engenharia, tecnologia e facility management. E hoje eu estou aqui com a Cecília Matos da Orion. Olá, pessoal. Para entrevistar a ilustríssima Fátima Souza, CEO da FS Educa. Obrigada, gente. Momento Super muito obrigada. esperado, Momento esperado. Ai, pra mim também. Ontem eu nem dormi, gente. Né? Super obrigada bom. pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês aí também, né? Então, eu espero contribuir com alguma coisa aqui para vocês, compartilhar algum conhecimento. Mas sabe que é uma alegria estar aqui. Muito obrigada, tá? Legal. E para quem vai organizar, né, o podcast depois e fazer toda a descrição do vídeo, importante lembrar que é Fátima Souza com S, né, Fátima? Porque Com S. teve uma Faço vez, questão da Cecília, minha marca. Não, teve uma vez, eu tava com apendicite, Nossa. aí eu tava meio grog, aí eu escrevi uma mensagem pra Fátima com Fátima Souza com Z. E ela não sabia que eu tava internado e tudo, era a primeira coisa que ela falou. Nossa. E esse Z aí no meio? Ai, coitado. Eu deixei o cara mais doente ainda. Não, Fátima, vamos lá. Você é uma empreendedora de sucesso no mercado de FM. Obrigada. Um mercado que ainda está se construindo, né? Esse próprio termo de facility management é novo para muita gente. E tenho certeza que muita gente está curioso para saber um pouco da sua trajetória, como que você chegou até aqui. Então, o microfone é seu. Legal, obrigada. Bom, seguinte, né? Eu não nasci ontem, a empresa não começou ontem. Então, a empresa já tem 11 anos e eu já tenho mais de 20 anos. Comecei pequenininha, tá? Na área, mais de 20 anos de experiência. Passei por grandes empresas, tanto nacionais como internacionais também. E assim, e aí aos poucos, como é que surgiu mais ou menos, né, essa coisa da FS Educa, né? Porque eu sempre, quando eu trabalhava nas empresas, e eu trabalhei em várias áreas, compra, sourcing, projetos, a facilities, né, que naquela época não tinha o nome, era Administração Predial, Patrimonial e assim por diante. Não tinha verba para treinamento, que é até algo que muitas empresas ainda sofrem hoje em dia, de não ter verba para treinar aí o seu pessoal de suporte. E eu mesma desenvolvia os treinamentos. Então, eu montava tal, e colocava música, sabe? Eu fazia umas coisas bem... que hoje até eu tenho ex-funcionários, né? E às vezes eles mandam mensagem para mim, Fátima, escutei a música e lembrei daquele treinamento que você deu, né? Que legal, né? E aí, então, aos poucos, eu ia desenvolvendo sem saber, né? O universo conspirando a favor, né? Dando aqueles sinais, né? Aquelas coisas, né? E aí, então, eu sei que aos poucos fui desenvolvendo nessa parte de dar treinamento, de falar com as pessoas, de entender melhor as pessoas, né? Ali também. E aí foi isso. E, então, assim, e depois eu acabei resolvendo empreender na área de educação. Então, eu já tinha aí mais de 20 anos mesmo de experiência em gestão. E a Rosângela Manteigas, que é uma querida, é uma irmã de alma, um dia ela chegou para mim, ela era minha cliente até, e ela chegou para mim e falou assim, Fátima, você fala tanto nessa coisa de necessitar de pessoas capacitadas para o mercado, e você fica dando treinamento para as pessoas. Então, eu faço um projeto social com o Centro Juvenil Dom Bosco, na Lapa. Por que você não monta um curso para esses jovens carentes, para eles entrarem nesse mercado já preparados? E aí eu falei para ela, olha, quer saber, Rô? Vamos fazer o seguinte, vamos montar um curso para os profissionais e a gente dá uma bolsa para os jovens carentes que queiram entrar nesse mercado. Perfeito. Então, aí foi bem legal, porque, assim, acabou sendo o nosso primeiro projeto social. E daí a empresa surgiu, né? 11 anos. Muito bom. Pensou, olha... Tá vendo? Interessantíssimo. Então, bem legal, né? Agora, uma dúvida que não quer calar, né, Hugo? FS Educa. Esse FS vem de Fátima Souza? Fátima Souza. Meu Deus do céu, mistérios vão ser revelados aqui hoje. Muitos mistérios por aí. Bom, o que acontece? A Rosângela, quando a gente estava pensando no nome da empresa, a Rosângela, ela comentou, falou assim, eu acho que seria legal ter o nome Fátima Souza, porque eu já era conhecida no mercado, então, não, assim, de tanto de eu me dedicar, de participar de prêmios, nossa, eu agitava já também, né? E aí eu falei, não, e de repente um dia que eu quiser vender a empresa, eu vou vender com o meu nome? Não dá, né? Não quero, Rosângela, vamos pensar em outra coisa. E aí tava muito assim, o pessoal falando em facility services.
Facility Service para cá, Facility Service para lá, né? Eu falei, olha, vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse nome, Facility Service. Coincidentemente, ficou FS, gente. Olha, não, foi muito... Ironia do destino, foi muito né? ironia do destino, né? E aí Legal. foi, né? Quando foi em 2019... Aí eu já vou contando um monte de história, pode gente. contar. Quando foi em 2019, aliás, 2018, começou uma frente no mundo inteiro para padronizar as normas em Facility Management. Para, de repente, Hugo está trabalhando aqui no Brasil. Aí ele vai lá para os Estados Unidos, então tem a mesma norma, tem os mesmos padrões, né? E assim por diante. E aqui no Brasil começou também a agitar isso. Eu entrei para um comitê de estudos especiais, que é 267, ligado na BNT, para contribuir para essa adaptação. Não é nem tradução das normas internacionais, é uma adaptação. E aí o pessoal começou a falar, não, o que é Facility Service? Facility Service são serviços de facilities. Então, é a manutenção, é a limpeza, né? E eu fiquei pensando, nossa, e agora? O nome da minha empresa vai ficar... O pessoal vai achar que eu estou oferecendo serviço, né? Então, precisamos pensar num outro nome. Só que, assim, o logo... A Fátima trouxe até uma canequinha aqui, ó. Sou marqueteira também. Já era conhecido, né? Colina caneca. Obrigada. E aí eu falei assim, então quer saber? Vamos fazer o seguinte, vamos manter o FS... E aí também, unindo o útil ao agradável, né? A fome com a vontade de comer, né? Porque aí ficou o FS de Facility Service, que o pessoal já conhecia, de Fátima Souza, que o pessoal conhece. E aí a gente montou o Educa. E o Educa foi, assim, de um brainstorm que eu estava falando com a agência, que atendia a gente na época. E ele falou assim, o que vocês fazem? Aí eu comecei a falar, a gente educa os profissionais para o futuro, né? Para o mercado... A gente desenvolve o mercado, porque a partir do momento que a gente coloca profissionais capacitados, nós estamos contribuindo para o desenvolvimento do mercado. A gente une as pessoas por várias causas, porque a gente tem uma pegada social muito grande, né? Quem conhece a gente, e une todo mundo. Vou trazendo todo mundo. Vem você para cá, né? Todo mundo vira voluntário, né? E a gente conecta as pessoas, então isso é muito legal. A gente promove network, então apresenta um para o outro, o pessoal acaba assim, interagindo, fica muito bacana. E com tudo isso, a gente amplia os horizontes por meio do conhecimento. Se vocês pegarem a primeira letra de cada frase que eu coloquei, forma o Educa. E aí se transformou na nossa missão. Então, daí ficou FS Educa. Legal. E, Fátima, eu sei... Você viu que para cada pergunta que você faz, eu vou demorar meia hora aqui, né? Já pode cortar pela metade aqui, né? Né? Parte 1 e parte 2 desse episódio, né? Legal. Fátima, eu sei o quanto que você é engajado, acompanha nas redes sociais, a gente se fala direto também pelo WhatsApp, em temas como sustentabilidade, inclusão, diversidade, essa sigla que está na moda, né, o ESG, mas ao passo que a gente vê algumas empresas, alguns líderes que ainda parecem não ter acordado para esse tipo, a importância desse tipo de ideal. Eu queria que você falasse um pouco, qual que é a importância desse ideal de ESG, diversidade, todos esses que eu acabei de comentar, na gestão de uma empresa no século XXI, porque apesar de ser uma grande gestora, né, do mercado de FM, você também é uma empreendedora e uma líder empresarial. Legal, obrigada. Bom, eu sempre falo para a equipe, desde assim que nós criamos a empresa, né? Eu sempre fui falando para todo mundo, nós somos uma empresa pequena, mas a gente pensa e sonha como grande, tá? Sim. Então, se está todo mundo aplicando aí ESG, vocês vão colocar o que é ESG ali também? Podemos, na descrição. Tá na descrição, legal. Então, se a gente está, se o mercado está falando sobre ESG, se o mercado está falando sobre os 17 ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, por que a gente também não aplicar isso, né? E até depois, se me permite, eu vou falar de uma outra conquista que nós tivemos este ano, que foi justamente a ISO 9001, né? Então, também pensando como uma empresa grande, né? Então, aí, o que nós fizemos? Nós realmente aplicamos, tanto é que para este ano ainda a gente vai lançar um conselho consultivo dentro da empresa, também para ter uma governança melhor na nossa estrutura, né? Da parte de meio ambiente, a gente tem tanto campanhas que a gente faz mesmo lá dentro da empresa, de reciclagem, de coleta de tampinha, de coleta de lacre, né? De coleta de pilha. Então, tem uma série de projetos, assim, ações, né? Nesse sentido também.
E do social, que é justamente essa parte social, que é o que eu falei, a empresa quase que é do terceiro setor, porque de tanto projeto social que a gente tem, né? Então, é muito legal também. E aí, dos 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentáveis, nós acabamos fazendo um mapeamento de quantos que nós estávamos dentro, e a gente conseguiu ver que de 17 nós estamos já em 6, né? Então, legal, e a gente quer crescer para os outros também, né? Então, eu vejo assim que é uma responsabilidade de cada um, sabe? Não importa se você é de pequeno porte, se você é de médio porte, sonhe e faça como de grande porte, né? Então, assim, o pessoal está comentando sobre ESG, o que vem a ser isso? Como é que eu posso aplicar na minha empresa? E não precisa ficar buscando, eu vou ter que fazer 20 ações para fazer isso. Não, já aplica, pratica aí 2, 3 e vai aos poucos. É o que eu falei, olha, pelo mapeamento a gente conseguiu 6 dos ODS. Agora, o nosso objetivo é o quê? É conseguir mais. Então, assim, não preciso atingir os 17 de uma vez só. Eu vou aos pouquinhos. Gradativo. Porque eu acredito que cada vez que você faz um pedaço ali, faz uma parte, você já está contribuindo, Com né? certeza. Então... E querendo ou não, sonhar pequeno e sonhar grande dá o mesmo Dá o trabalho, mesmo né? trabalho, né? Essa eu aprendi com você, Fátima. Dá o mesmo trabalho. Legal. Fátima, você que já esteve presente aí na fundação de grandes instituições, né? Quase que não sai a palavra, né? Que representam muito bem o nosso mercado, como é o caso da Abrafac e do grupo de mulheres de Facility Management, né? Isso. Conta pra gente o que seriam esses grupos, né? E qual que é a importância e relevância dele para o nosso mercado. Tá, vamos lá. Primeiro eu vou começar pelo mulheres, tá? Legal. O que acontece? Lembra que eu já estava na área há muitos anos, né? Tá. Então, assim, teve uma época da minha vida que eu fui responsável por todos os prédios administrativos de um grande banco aqui no Brasil. E era assim, e todos os meus pares eram homens, e a maioria da minha equipe era homem, né? E você buscava, assim, mulheres que também pudesse trocar, não encontrava. Poucas tinham, né? Então, o que também, conversando com a Rosângela, a gente foi conversando, falando assim, precisamos unir mais as mulheres, porque tem particularidades, né? E que também daria até um outro episódio para a gente falar das particularidades, né? E aí ela falou, vamos montar então um grupo de mulheres, e a princípio a gente pensava que ia ser um negócio pequenininho, né? Então eu chamei 10 amigas minhas do mercado, há 11 anos também, então nós vamos fazer 11 anos agora em novembro, né? Legal. Nós chamamos eu chamei 10 amigas, a gente fez um café da manhã inaugural, e lançamos lá a pedra fundamental do grupo Mulheres, né? Na época até a gente chamou Mulheres de Facilities, é que a gente mudou o nome também recentemente para atender a norma do mercado, né? E hoje a gente está com quase 1.000 mulheres. Caramba! Hoje nós estamos com quase 1.000 mulheres, né? Então, muita coisa, né? Bastante coisa. Então, também, né, eu fiquei 5 anos na presidência, aí eu resolvi fazer toda uma governança, um estatuto, uma estrutura de diretoria. Então, hoje, a Rosângela, que é a atual presidente da diretoria executiva, né? Então, assim, e a gente está caminhando. Então, é muito legal, porque, assim, no primeiro ano que nós criamos o grupo aqui no Brasil, lá em Portugal, as mulheres também do mercado criaram um grupo. Que legal. Então, hoje tem um grupo lá em Portugal, mulheres no Facility Management também. Só que lá a situação já está totalmente diferente, que é algo até que eu falo que eu quero criar aqui no Brasil. Que é o quê? Lá você já não precisa ter um grupo só de mulheres, porque as mulheres elas já estão sendo representadas nas lideranças das empresas. Já está consolidado. Já. Então elas já chegaram no estágio que hoje elas mesmas já estão se questionando. Será que precisa ter um grupo só de mulheres, né? Será que não podemos admitir homens, né? Então, assim, eu brinco, assim, às vezes eu falo com as meninas, gente, o meu mundo ideal seria não precisar ter um grupo de mulheres. As mulheres estarem tão, assim, entrosadas ali no mercado, né? inseridas ali no mercado, nas posições de liderança, sendo reconhecidas. Mas hoje, infelizmente, eu ainda vejo eventos do mercado de FM com só homem, ou com uma mulher. Eu falo, gente, nós temos mulheres, nós temos quase 1.000 mulheres. Então, quem quiser fazer um evento de FM, venha falar comigo, venha falar com a Rosângela. Porque, assim, eu falo, é vergonhoso isso, sabe? A gente vê que tem mulheres atuando no mercado e elas não são convidadas para os eventos, né?
Então, e precisa ter essa participação, precisa ter essa equidade de gênero também, né? Então, esse foi Mulheres, e hoje acho que é até legal, porque é reconhecida por grandes associações, né? Então, isso é bacana. E a Abrafac é a única associação brasileira que nós temos aqui. Então, assim, foi um mix de vários grupos. Na época, eu participava do Grupas, que é um grupo que existe até hoje também. E eu estive já como presidente do Grupas também, uma das poucas mulheres lá a ser presidente. E aí, tanto o Grupas como o Gas Facilities, como participantes do MBA da USP também, como da Infra também. Então, o pessoal se uniu e criou a Associação Brasileira em Facility Manager, Property e Workplace. É enrolar a língua assim mesmo, sabe? Desse jeito. Eu falo Abrafac, para os Abrafac. íntimos, Abrafac, né? E fez 18 anos este ano já. Então, assim, é legal porque congrega mesmo todos os grupos. Sim. Então, a própria Abrafac reconhece o grupo Mulheres como um grupo atuante também no mercado, né? Então, isso daí assim, você vê que, aos poucos, todo o mercado vem se desenvolvendo com a junção desses grupos, associações e assim por diante. Né? Fátima, até na sua fala você já traz algumas ideias do que pode melhorar, do que serão os avanços do futuro dentro do nosso mercado. Mas com esses anos todos de experiência e batalhando, né, por esse mercado de FM, quais que você acredita que são as principais conquistas que já foram adquiridas, tanto para o profissional de FM e para o mercado como um todo, para esse segmento de trabalho? Olha, eu vejo que assim, a própria valorização do profissional. Então, dificilmente, alguns anos atrás, você via as pessoas aparecendo tanto, sabe? Tendo tanta visibilidade. A Lé, até que já passou por aqui, né? É uma pessoa que contribuiu bastante, que contribui para essa visibilidade, né? Eu fui a primeira mulher a aparecer na capa da revista Infra sendo entrevistada, né? Então, assim, a revista Infra é uma publicação que traz essa visibilidade para o profissional. Isso é muito legal também. Mas não só ela. Então, a própria Abrafac contribuiu também para trazer uma valorização, os grupos existentes também, né? Então, eu vejo, assim, que já houve uma grande conquista nesse sentido, de promover uma outra visão, assim, uma visão mais estratégica, uma visão que as altas administrações, elas conseguem visualizar que, olha, essa pessoa de FM, ela tem que estar junto aqui comigo. Sim. Porque, no final, gente, é o segundo maior gasto ali que a gente pode falar, né? Entre aspas, eu não gosto de falar muito gasto, né? Das empresas. Investimento, das empresas, né? Então, assim, tem que puxar para si, tem que ficar de olho mesmo, né? Fátima, nesses mais de 10 anos, né, ali no mercado de facilities e gerando profissionais capacitados, na sua opinião, o uso da tecnologia, ele está vindo com peso? Como é que é isso dentro, né, do mercado de FM, na sua opinião? Nossa, eu vejo assim que deu um salto, né? Principalmente na manutenção, né? Sim, vocês, então, podem comprovar isso, porque assim... Com certeza. Eu falo, gente, eu vejo até pela FS Educa lá que vocês instalaram o aparelhinho, o sensor, né? Então, assim... IoT para tudo. Consegue visualizar, avaliar os dados via online, né? Então, eu vejo que a tecnologia, ela deu um salto muito grande, e principalmente nessa parte da manutenção, da limpeza também. Então, a gente viu recentemente vários equipamentos modernos, praticamente trabalhando sozinhos, né, na parte da limpeza. Então, eu fico, assim, feliz, né, porque falo, poxa, é bacana você ver investimentos nessa área, porque estão contribuindo também para uma melhor gestão dos edifícios, e também para segurança, né, muitas vezes. Nossa, com certeza, né? Então, para segurança, para melhor gestão, para melhor gestão dos custos também, né? Então, você pode, com essa tecnologia, até redimensionar equipes, né? Então, fazer várias ações que podem contribuir ali também para reduzir custos, para conseguir economia, né? Então, isso é bacana. Todo mundo gosta dessa palavra mágica, né? Reduzir custo, economia, né? Tá na moda, né? Reduzir custo. Sempre teve. Sempre teve, sempre. Não, legal. Fátima, a gente pesquisou um pouco sobre você, além do que a gente já sabe sobre você aí das redes sociais, do nosso dia a dia. E eu sei que esse ano você está terminando uma pós-graduação, me corrija se eu estiver errado, é gerontologia? É isso mesmo, uma pós-graduação em gerontologia, né? E é muito interessante porque a gente percebe realmente assim, o envelhecimento da população a nível mundial, e a gente percebe também uma longevidade maior no profissional. A maioria dos escritórios hoje está muito preocupado em garantir escritórios atraentes para os públicos de menor idade,
Mas ao passo que, do outro lado, a gente tem profissionais mais experientes que também estão ficando mais tempo no escritório, por mais anos. Então, explica um pouquinho pra gente o que é essa pós-graduação e como que as pessoas podem criar, reformar ambientes mais convidativos a esse público de maior idade. Legal, bacana. Bom, primeiro uma brincadeirinha, né? Meu marido fala que ele conhece mais de mim na internet do que dentro de porque casa. a pessoa fica perguntando as coisas, né? Primeiro, gente, o que é gerontologia, né? É uma área que estuda o processo do envelhecimento. Ela trabalha diretamente com o geriatra. Por que eu resolvi ir para essa área? Justamente por isso, por ver a longevidade, a média de expectativa de vida está aumentando, a longevidade está aumentando e todo mundo está se preocupando, o mundo inteiro está se preocupando com isso. E o Brasil precisa acordar um pouco mais com relação a isso. E então eu resolvi estudar isso até para ver de que forma que nós, como empresa, eu como profissional, eu poderia contribuir para isso também, né? Então, eu atuo nessa área de educação, então eu preciso sempre pensar, bom, como é que eu posso trazer mais conhecimento, compartilhar mais ações que possam contribuir ali com as pessoas. Então, assim, eu começo a ver, e a área de gerontologia, ela começa a se abrir em várias outras sub-áreas. Então, geroarquitetura, gerontecnologia, né? E geroarquitetura vai bem ao encontro do que você está falando aí, de ver os espaços. Então, como é que nós podemos fazer com que os espaços sejam atrativos para os jovens, mas também sejam atrativos para os jovens idosos, né? Então, Geroarquitetura? Geroarquitetura. É uma modalidade da gerontologia. É uma área, é uma extensão ali. Tá. Então, eu posso depois me especializar nisso, procurar me especializar nessa área de Eu estou na dúvida entre geroarquitetura e gerontecnologia, sabe? Ou gerotecnologia. Você pode falar das duas formas, tá? Porque a gerontecnologia é aquela área que ela vai pesquisar dispositivos e vai desenvolver para atender, então, os idosos. Tá. E a gente precisa se preocupar porque, olha, tem já uma previsão que em 2050 nós vamos ter um número muito maior de pessoas com 60 anos, mais de 60 anos, do que mais jovens, né? Caramba! Então, tá logo ali, né? como é que as pessoas vão se preocupando com isso, né? De atender essas pessoas, né? E a gente vê que, de uns anos para cá, você percebe que teve uma evolução nesse público, até em tipo de renda, né? Em ganho de renda. Sim. Porque muitas pessoas são arrimo de família, nessa pandemia contribuíram com suas aposentadorias, né? Tem um poder aquisitivo mais alto, né? Então, assim, como atender essas pessoas? Então, voltando para os ambientes, senão eu vou ficar aqui vamos ficar aqui só conversando sobre isso, né? Voltando para os ambientes, né? Então, eu vejo que agora a posição do FM tem que começar a se preocupar com isso. Então, o que eu posso fazer? Porque as empresas, elas vão começar, já estão, tá? Se preocupando em fazer projetos que tragam essas pessoas, porque tem uma experiência fantástica e é muito diferente, gente, uma pessoa hoje com 70 anos, uma pessoa de 70 anos há 20 anos atrás. Totalmente diferente. Verdade. Tem até mais ainda, né? Você vai pesquisar aí no Instagram, tem modelos com 80, 90, 100 anos, né? Tem uma modelo super famosa com 100 anos. Então, ainda tem chance, né, para mim. Ainda tem mercado, né? Então, assim, todo mundo vai envelhecer. Todo mundo. Então, é uma realidade que todo mundo tem que se preocupar também. E no caso dos ambientes, então tem que começar também a se preocupar nesse sentido. Se as empresas vão trazer profissionais mais velhos ali para trabalhar, até para compartilhar seu conhecimento, sua experiência e contribuir até com essa maturidade para ali a cultura da empresa, então o que eu tenho que mudar nos ambientes para atender mais essas pessoas? No ambiente, na tecnologia, né, e por aí afora, né? Que legal, parabéns. Obrigada. Fátima, você, além de uma profissional com diversas atribuições, super antenada, futurista e tudo mais, né? Obrigada. Você ainda é uma pessoa que está super engajada com ações sociais. Né? Isso é algo muito interessante, né? E a gente queria saber um pouquinho sobre isso. O que despertou, né? O que te despertou a engajar? Caneca errada aqui. Esse é só cenário, gente. Esse é só cenário. Então, assim, conta pra gente o que despertou essa necessidade, né, de se envolver tanto em ações sociais? Olha, isso não é de hoje, já faz muito tempo. De criança, a minha mãe já ficava louca da vida comigo,
Porque vocês não vão lembrar que vocês são muito novinhos, mas teve uma época que tinha uma tal da matança das baleias, que o Japão estava matando, pescando baleia, tal, não sei o que lá. Lá fui eu com abaixo-assinado em todo o bairro, pequena. Você quer assinar, por favor? É que estão matando as baleias lá no Japão, né? Sério isso, Fátima? Sério, né? Então, assim, eu já tinha essa coisa, né? E por quê? Porque meus pais, eles sempre colocaram pra gente que por a gente ter uma casa, por a gente ter saúde, por a gente ter roupa, por ter um calçado, né? Por ter condição de estudar tudo, nós somos abençoados. Com certeza. Então, eu sempre falo até para a equipe, né? Eu falo, olha, gente, por nós sermos abençoados, nós temos que retribuir essas bênçãos, né? Muito bom. Então, aí foi isso. Então, assim, foi algo desde pequeno que já foi meio aculturado, né? Em casa mesmo. Então, flui natural. E aí no flui dia a dia. natural. Muito bom. Eu preciso até tomar cuidado, senão eu trabalho mais para o terceiro setor do que para a própria empresa, Entendi. sabe? Então, assim, cada hora eu vejo um projeto diferente para, nossa, isso é legal, deixa eu, né, implantar. Então, eu, por mim, abraçaria o mundo, né? Então, é muito legal, mas foi por aí que surgiu. Fátima, eu admiro muito essa sua característica. Eu queria te fazer uma pergunta em cima disso. Assim, você acha que essa característica altruísta de enxergar a necessidade do outro foi um diferencial, tem sido um diferencial para sua carreira profissional também? Por que eu pergunto isso? Porque no frigir dos ovos, o profissional de FM nada mais é do que alguém que ama pessoas e que serve pessoas. Uhum. Dá para fazer essa relação? Ah, com certeza. Faz diferença, né? Porque, assim, eu vejo, eu brinco até com os alunos. Ontem mesmo a gente começou uma turma, né? E, assim, e tinham ex-alunos. E eu fico tão feliz de ver, né, de estar rodeada de alunos. Aqui eu tô rodeada de alunos, só aqui né? tem dois, ó. Aqui eu tô rodeada de alunos, né? Então eu fico muito feliz de estar rodeada aí de alunos e assim, com o mesmo carinho que eu cuidava dos meus clientes, nas minhas operações, nos meus projetos, eu também quero estender esse carinho para os alunos, né? Então, aí é uma característica que eu vejo que é fundamental no profissional de FM, no Facility Manager. Porque tem que gostar de gente, tem que gostar de se relacionar, né? Então, a pandemia foi terrível para mim, gente, porque eu não podia abraçar ninguém, né? Então, assim, agora não, eu abraço, né? Não, a gente ainda tá com cuidados, né? Mas mesmo assim, você, assim, tem que ter esse acolhimento pelas pessoas. Então, um FM precisa se preocupar. Na recepção que eu tenho ali no meu prédio, será que ela está acolhedora para os visitantes? Será que tem uma água? Será que tem um banheiro? Perfeito. Coloque-se no lugar ali das pessoas, né? A tal da empatia que a gente fala, né? É colocar-se no lugar ali das pessoas e ver como é que eu posso atender melhor. Então, para mim, isso com certeza é uma característica fundamental para quem quer trabalhar nessa área, tá? Sabe uma coisa que eu acho muito relevante também? Eu já vi algumas pessoas falando sobre isso, que é você treinar o olhar para enxergar as coisas como se fosse pela primeira vez. Uhum. Porque às vezes a pessoa é um gestor de FM, está no mesmo prédio há 5 anos. Então tem vícios do prédio que ele nem se atenta mais, passa batido. E treinar realmente esse olhar crítico, né? De estar sempre atento às possíveis ineficiências e como melhorar aquilo dali. Não, o meu marido briga comigo no final de semana, porque às vezes a gente vai em restaurante, vai em shopping, vai almoçar, vai passear, aí eu falo, nossa, aquela lâmpada tá com problema. Nossa, Tá aquela piscando, parede né? tá descascada. Deixa eu ir lá ver o banheiro pra ver como é que é, né? Então, assim, tem o olhar que calibrado. né? Desse jeito. E assim, e não é algo que fala, nasce com a pessoa. Não, qualquer um pode desenvolver, gente, o olhar. A gente faz até em algumas aulas uma dinâmica de desenvolver o olhar por meio da percepção. Então, isso daí você pode treinar e desenvolver para que você veja como a primeira vez. Às vezes eu vou fazer visita em prédio de aluno, em empresa de aluno, e aí eu falo, olha, você viu aquela planta lá, ela tá seca, você precisa pôr água, tá na recepção. Ele, nossa, Fátima, eu passo aqui todo dia e eu não tinha visto isso. Você chegou hoje, já viu? Mas é isso, é de você se atentar, falar assim, eu tenho que estar aqui, eu tenho que olhar alguma coisa errada, tem que achar. Legal. Para melhorar, é claro, Com para certeza. melhorar. Uhum. Então, ó, convidem a Fátima para os escritórios de vocês, né? Para a Fátima já entregar no final da visita um entrega relatório. Pagando bem, que mal tem, né? Legal. Muito bom. Fátima, há 11 anos, um pouquinho mais, né? A missão da FS é
trazer, né, a educação no mercado de Facility Management. Conta pra gente quais as principais soluções oferecidas pela FS para o nosso segmento. Essa é a hora de você responder com a canequinha na mão. Agora Fátima, essa assim, daqui, ó. ó. Pode pegar, Vou pegar Fátima. É hora do jabá. cenário, tá, gente? Né, assim. Agora eu vou vender meu jabazinho aqui, né? Bom, Brincadeiras à parte, porque assim, eu sou aluno da Fátima, já fiz acho que 3 cursos com você, né, Fátima? pois E é, todos ainda foram tem mais muito pra você bons. fazer, viu? Olha Tem lá, hein? mais. Vamos lá. Mas brincadeiras à parte mesmo, o que que acontece? Hoje a FS Educa ela é referência no mercado de educação, graças a Deus. E, assim, é a única empresa que já ganhou nessa categoria de educação FM 4 prêmios Infra, nos últimos anos que teve essa categoria. E nós já treinamos mais de 3.000 alunos, temos vários clientes em company, que são aqueles cursos dimensionados de acordo com as necessidades, temos as turmas regulares também. Então, assim, e o nosso propósito mesmo é o quê? É preparar as pessoas para o mercado. Então, que as pessoas tenham conhecimento ali, coisa que eu não tive lá há muitos anos atrás, mas que as pessoas tenham conhecimento para elas estarem mais capacitadas e mais seguras. Então, se você quer fazer um curso conosco, ter ali no seu currículo um certificado FS Educa, procure-nos www.fseduca.com.br. Obrigada. Fátima, até aproveitando isso, que você está muito atenta aí às novidades de mercado, quais são os cursos que hoje têm sido mais procurados? Quais são os hot topics aí, né? Os assuntos que estão na moda, que as pessoas estão procurando, e aqueles que nunca saem da moda? Bom, o que a gente faz todo ano? A gente acompanha o que está acontecendo no mundo para a gente remodelar as nossas disciplinas, muito bom. tá? Então, tem algumas que realmente permanecem. Então, por exemplo, introdução à manutenção predial. Para você que é engenheiro, tudo bem, não se preocupa, mas a maior parte das pessoas que fazem a gestão de instalações, elas não têm a formação técnica. Sim. Então, elas precisam saber. Então, mantém. A parte de gestão de serviço de limpeza também. Então, como fazer a limpeza, ali um planejamento de trabalho, né? E assim. Então, também essa permanece. Agora, tem outras que a gente está incorporando. Por exemplo, análise de dados em FM. Gente, o novo petróleo agora, né? Que fala o novo ouro, o novo petróleo, o novo poder, tudo, são dados. Sim. Né? Então, e a área de FM recebe muita informação, recebe muitos dados. Então, o que fazer com isso, né? E aí, por isso que nós acabamos colocando uma disciplina análise de dados FM no nosso curso de Facility Management avançado. Eficiência energética, também. É outra coisa, outro tema que os profissionais de FM têm que se preocupar. Porque é um curso que dá para fazer, assim, ações incríveis para reduzir, né? Para ter uma eficiência melhor na energia, né? Na gestão da energia. Que mais que a gente tem lá que acabou incorporando este ano? O próprio ESG e ODS. Sim. Justamente também para que, olha, o pessoal possa aplicar nas suas operações. Para mim, o Facility Manager, o profissional de FM, é um formador de opinião. Com e certeza. Pode ser também um agente de transformação, um agente de mudança. Então, assim, por ter essa característica de formador de opinião, pode fazer várias mudanças, várias transformações, pode propor projetos, né? Então, assim, eu vejo a própria pandemia, né? O que contribuiu para a visibilidade desse profissional? Então, quem não aproveitou essa onda, perdeu. Tá. Então, assim, tem que aproveitar mesmo essa oportunidade. É o que eu sempre falo para todo mundo, né? Para os meus mentorados, tudo que eu também faço mentoria. Esqueci de falar isso. Né? Eu falo, gente, as oportunidades aparecem para todo mundo. Para todo mundo. Só que tem pessoas que enxergam e pegam essa oportunidade. Tem outras pessoas que deixam passar. Mas todo dia aparece uma oportunidade. Então, é isso que a gente acaba colocando. Para mim, os temas que são mais... Agora, nesse momento, que estão mais gritantes, são esses. Legal. Fátima, o tempo passa rápido, a gente está chegando no final aqui do nosso bate-papo. Boa! E eu tenho certeza de que muito desses seus 3.000 alunos vão assistir esse podcast. Eu queria perguntar se você quer deixar alguma mensagem aí de encorajamento, de agradecimento, de alguma coisa para esses seus filhos de FM, né? Que são muitos, né? São muitos, né? Até eu estava comentando, gente, com eles que quando eu li essa pergunta, eu falei assim, filhos de FM, filhos de Fá, né? Meu marido falou, né? Porque a gente realmente acolhe todo mundo e quer saber da vida das pessoas, né? Quer ter esse vínculo. Então, nós temos realmente... Eu falo até para minha equipe que nós não somos uma empresa, nós não somos uma escola, nós somos
uma instituição que gosta de gente, né? Então, nós somos algo que as pessoas se sintam bem. E aí, para você, então, que está nessa área de FM, ou então que vai... Primeiro, para você que vai entrar, que quer se interessar em entrar nessa área de FM, se você tem todas essas características de um perfil dinâmico, perfil ativo, um dia bem diferente do outro, vai, né? Porque não existe dia igual ao outro, né? Uma hora você está falando sobre resolvendo um problema de limpeza, outra hora você está resolvendo o problema do no-break, né? Uma coisa bem... E traz uma capacitação muito grande, né? Você acaba conhecendo, nossa, muita gente e muitos assuntos, muitos temas. Então, vai, e para, é claro, começar nessa área, procura a FS Educa para iniciar a sua trilha de aprendizagem, né? E se você já é nosso aluno, gente, olha, comenta aí no vídeo também como é que você está, sabe? A gente quer saber, eu quero saber, eu quero saber vocês aí comentando, se você é nosso aluno, como é que você tá, que cursos que você fez, isso daí é muito bacana pra gente também, tá bom? Era isso, e boa sorte para todo mundo, sucesso, e mantenha o contato. É isso, obrigada. Legal, Fátima, eu queria te agradecer demais, tanto eu quanto a Cecília, nós que te admiramos muito, a gente ficou muito feliz de você ter aceitado o convite para participar aqui desse episódio do podcast. Volte sempre, a casa é sua. Agradeço muito a contribuição e a simpatia também, Com certeza. Muito Com obrigada. certeza. E a caneca. Vocês deixam super à vontade a gente aqui, né? E obrigada pelo mimo, né? Pela canequinha. Então agora todo mundo vai fazer um brinde com a caneca aqui, ó, não vai ser só cenário, aqui, ó. Muito bom. Obrigada, gente. Legal. Super obrigada mesmo, viu? De coração. Obrigada. E muito obrigado também a todos vocês que participaram de mais esse episódio do Go Talks. Se mantenha conectado conosco, ative as notificações, clica no sininho para receber aí os próximos episódios que também serão com convidados incríveis. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.